queridos, hoje a gente vai falar, o tema da nossa palestra hoje é identidade e integração, os conceitos básicos, né, a respeito de identidade e integração, para que a gente consiga iniciar a entender, né, o que significa isso dentro da teoria de biodança. São dois conceitos muito importantes que estão interligados, tá, dentro da teoria e são muito importantes dentro da biodança. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando a gente fala de identidade, né, é o que me faz ser um ser único, né? Se a gente pensar bem, né, como ponto de partida, nós somos seres únicos. Não existe ninguém igual a cada um de nós, né? Pode existir pessoas parecidas, mas ninguém é cópia do outro. Então, vocês poderiam me dizer assim: ah, não, mas agora, Mirtes, tem como fazer um clone. Então, a pessoa é a mesma pessoa. Não, jamais uma pessoa vai ser a mesma pessoa, mesmo que tenha a mesma estrutura genética, como, por exemplo, os gêmeos univitelinos, vão ter a mesma estrutura genética, mas são pessoas diferentes. Se a gente pensar na questão dos gêmeos univitelinos, que ainda nascem no mesmo ambiente, na mesma época, né, que não seria caso de um clone, mas no mesmo ambiente, na mesma época, vivem as mesmas coisas praticamente, mas o simples fato de serem duas pessoas diferentes faz com que essas pessoas vivenciem de forma diferente, né? E é essa vivência, né? A vivência, ela é constitutiva do ser. Então, nós temos uma base genética, que já é uma combinação rara e irrepetível, tá? Mas depois, essa combinação genética vai ter uma relação com o meio que é mais irrepetível ainda. Tá? Então, o lugar que nós ocupamos no mundo, mesmo que seja ao lado do outro, que é absolutamente igual a mim, nunca vai formar a mesma pessoa. Sempre vai formar pessoas diversas. Então, se a gente pensar isso num tempo histórico, a gente vai ver que, por exemplo, agora, no nosso tempo histórico, existem trilhões de pessoas, todas são umas diferentes das outras. O que nos torna iguais é que pertencemos à mesma espécie, né? Temos uma linha evolutiva semelhante, né? Mas cada um é único, cada um não se repete, né? Isso nos leva por um milagre da existência, né? Porque o Rolando, o criador da biodança, ele sempre falava assim que é um milagre existir. O existir não é uma coisa assim banal, é uma coisa milagrosa. Ele sempre dizia, é mais fácil, é mais provável que vocês ganhem na loteria o maior prêmio da loteria todos os dias do que vocês existam, né? E isso é muito forte. Por que que ele está dizendo isso, né? Porque nós somos a combinação, né, de um óvulo e um esperma, né? E, e esse, por exemplo, esse óvulo tem centenas, não sei, milhares, eu não sei quantos exato, né, de óvulos que uma mulher tem que vai amadurecendo aos pouquinhos. A gente já nasce com todos esses óvulos, né? E eles vão amadurecendo um por mês. Né? Então, se não fosse aquele óvulo que tivesse amadurecido aquele mês, seria outra pessoa. Tá? Poderia ter sido outro óvulo. Da mesma forma, esperma, né? Numa ejaculação são milhares de espermas. E é justamente um que vai fecundar aquele óvulo.
Se fosse outro esperma, seria outra pessoa, tá? Então, isso já torna, né, a possibilidade de existir muito, muito rara, né? Existir já, por esse simples fato, dentro de um lapso de tempo, né, já torna muito raro a possibilidade de existir. Agora, vamos pensar assim: se a gente voltar 5 gerações atrás e lá o ancestral de vocês, naquele período, naquele momento, naquele dia, fosse outro esperma ou outro óvulo, já não seria vocês, ok? Porque já não seria o ancestral de vocês, seria outro, e toda a linha de tempo se modificaria por esse lapso que é diferente, tá? Então, nós somos a sequência infinita, ancestral da evolução da vida e de coincidências que nos levaram a estar aqui hoje e sermos quem somos. Hum? Completamente diferente de tudo o que já existiu ou do que vai existir. Como eu disse, bom, desenvolveu a tecnologia, agora vamos fazer clones. Ok, não vai ser as mesmas pessoas, mesmo que faça alguém igual a vocês, não vai ser a mesma pessoa, ok? Então, o que nos faz único é uma série de coincidências, é o nosso código genético, que é uma organização única e que vai se manifestar ou não, depende de estímulos ambientais, e a relação desse código genético com os estímulos ambientais, vai nos moldando, vai nos fazendo seres únicos. Então, a gente vai ter toda essa questão dos aspectos genéticos e da relação com o meio. Né? Então, geneticamente a gente é único e as nossas experiências de vida vão nos fazendo, vão nos moldando. Então, a gente poderia vir a esse mundo em outro país, em outra cultura, mesmo que a gente nascesse assim, exatamente com o mesmo código genético, nós não seríamos a pessoa que somos se a gente nascesse em outro estado, em outra cidade, em outro país, em outra época, né? Então, nós somos o resultado da experiência de vida. Essa experiência, a vivência, né, faz com que a gente seja quem a gente é. Né? Então, não tem como separar cada indivíduo da sua linha histórica e da sua cultura, e da família onde essa pessoa viveu, e da circunstância histórica onde essa pessoa vive. E daí a gente vai ter um paradoxo na identidade. Né? O que que acontece? Vou falar de mim. Né? Eu, Mirtes, sou aquela pessoa que nasceu no ano de 1964. Tá? Então, eu sou essa pessoa, só que eu já não sou mais. Então, eu sou aquele bebê, mas eu não sou mais aquele bebê. Então, existe uma continuidade, mas eu não sou mais quem eu era. Como eu faço para me reconhecer se eu já não sou mais quem eu era, mas eu continuo sendo quem eu era? Então, eu tenho uma fusão. Eu acho que a gente fez há pouco, né, a questão dos aspectos filosóficos, né, e a gente pode trazer isso bem presente, né? Se vocês quiserem rever o vídeo onde a gente trabalha sobre os aspectos filosóficos, é interessante a gente poder perceber isso. Essa, essa, esses dois, esses dois paradoxos, né? Esse paradoxo, aliás, que existe no próprio pensamento filosófico, que é o que permanece e o que muda. Né?
Então, esse paradoxo, que é um paradoxo filosófico também, ele é um paradoxo do ser, da existência, né? Então, eu sou sempre o mesmo. Eu vou, do início ao final da minha vida, eu vou ser sempre a mesma pessoa, mas eu sempre vou ser diferente. Então, esse é um paradoxo muito importante de a gente pensar a respeito dele, né? Então, quando a gente fala, né, de identidade, quem a gente está perguntando quem sou eu? E a gente está falando de uma unidade. Então, quando a gente fala de unidade, a gente pode falar, né, de um indivíduo. O que que significa ser um indivíduo, né? Essa unidade, que é o indivíduo, é um fenômeno indivisível. Quando a gente fala de indivíduo, é aquele aspecto, né? Aquele organismo que não pode mais ser dividido. Se eu dividir essa pessoa, ela vai ser um coração de um lado, um intestino do outro, um pulmão do outro, um braço do outro, mas ela perde completamente a coerência, né? Ela só existe enquanto unidade à medida que ela é indivisível, né? Então, o indivíduo é a menor, né? É a menor unidade. Somente que essa menor unidade, ela não é somente orgânica, né? Eu acho que é fácil a gente visualizar essa menor unidade como algo orgânico, ok? Mas essa coerência que se dá em nível orgânico e sistêmico, né? Ela também se dá em nível de vivência. Então, ao longo da nossa história, nós vivenciamos muitas coisas, né? Lembrando, o que que é a vivência? A vivência é algo, né? É uma experiência de vida que nos causa profundo impacto emocional, que nos leva a estar no aqui e agora com profundo compromisso emocional. Então, ao longo da nossa história, temos muitas experiências desse tipo, né? Então, onde a gente está em intenso compromisso com aquilo que a gente está vivendo, né? E isso vai formando uma linha histórica que a gente vai resgatar através da memória. Então, eu sou também tudo o que eu vivenciei e a memória do que eu vivenciei. Então, essa linha histórica que vem do passado e vai para o futuro, ela existe uma unidade aí e uma coerência. Essa coerência nos dá consistência e integridade à nossa identidade. Por isso que doenças como o Alzheimer, né, são doenças que afetam diretamente a identidade do indivíduo, porque ela destrói a linha histórica, né? Ela destrói essa coerência sistêmica com tudo o que já foi vivido e ainda vai ser vivido, né? Então, afeta diretamente a questão da identidade. Então, vamos ver o que Rolando nos diz aqui sobre o que é a identidade. A capacidade de experimentar-se a si mesmo como entidade única e como centro de percepção do mundo, a partir de uma inequívoca e comovedora vivência corporal. Então, aqui a gente vê exatamente, né, o quanto a a identidade é um conceito e é uma vivência além de um conceito, né? Essa unidade, ela não passa apenas por uma consciência racional, mas ela é a experiência corporal, orgânica, total, de todos os sentidos, desde o momento da concepção.
até o último respiro. Sempre está se formando, está modificando e está se sedimentando a identidade. E daí, em nível orgânico, e esse conceito aqui é muito importante, né? Em nível orgânico, a gente tem uma identidade também, né? E essa identidade, ela se manifesta principalmente, a gente sabe que nós temos três sistemas que interatuam, né, dentro da nossa estabilidade orgânica, da nossa coerência orgânica, que é o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. O sistema imunológico é aquela parte da interação desses três sistemas, né, que reconhece, que é capaz de reconhecer num nível, inclusive, microscópico, né, num nível muito sutil, quem sou eu e quem é o outro. Então, o sistema imunológico, ele é a nossa capacidade orgânica de perceber quais células são minhas e quais células não são minhas. Vocês percebem o quanto o sistema imunológico é um sistema baseado na identidade, na unidade, de uma forma muito sutil, de uma sabedoria muito profunda, né? Então, quando esse sistema imunológico está em uma boa funcionalidade, ele é capaz de perceber, né, um vírus, uma bactéria, né, uma célula que se desenvolve anomalamente, e ele vai eliminar esses fatores de desordem, né, esses fatores que ameaçam a integridade daquele indivíduo. Então, para isso, ele tem que saber quem é para combater o que não é o outro, né? Esse outro num nível microscópico, né? Então, quando muitas vezes a gente sabe, né, que dentro da nossa cultura é tão forte esse ataque à integridade de cada ser, né, que muitas vezes o sistema imunológico se desregula e passa a atacar o próprio indivíduo, né? Então, ele não reconhece mais a própria identidade e passa a atacar a própria pessoa, né? Ao qual esse sistema imunológico pertence. Então, são o que a gente chama das doenças autoimunes. Então, o que provoca, né, na nossa cultura, na nossa forma de viver, essa desregulação do sistema imunológico? Muitas vezes a gente trata a si mesmo como se não tivesse a necessidade, né, de deixar esse sistema super bem estruturado. E o que nos mantém íntegros em termos de sistema imunológico? É um bom autocuidado, né? Uma boa, um bom sono, uma vida não estressante, uma alimentação saudável. Então, quando a gente está falando de identidade, a gente também está falando disso, do autocuidado e do reconhecer o que nos faz mal, o que nos faz bem. Se o sistema imunológico começa a tratar, a atacar, por exemplo, aquelas bactérias que a gente precisa para sobreviver, a gente começa a adoecer. Então, o sistema imunológico, ele tem que ser capaz de reconhecer o que colabora, hum, quais são os fatores que colaboram para a vida e aqueles fatores que devem ser combatidos. Vocês veem como, em nível orgânico, é como que se confirma algo que também em nível existencial, na relação que a gente tem com o mundo, é igual, né? Então, é bem interessante essa relação, tá? Com o sistema imunológico. Eu vou pedir que vocês fiquem com isso, né? Porque depois a gente vai tratar
em nível filosófico, uma visão imunológica que é bem interessante, tá? Nós não vamos tratar nessa aula, vamos tratar numa próxima. Então, no nível existencial, né, no nível ah, não somente orgânico e dentro do sistema imunológico, mas num nível de existência, num nível de cotidianidade, então, o- a noção de identidade, a noção de unidade, ela só se dá a partir da relação com o outro. Então, para existir um eu, tem que existir um tu. Então, esse tu, né, é como que se a gente dissesse, para existir o um, tem que existir o dois. Sem existir o um, sem existir o dois, não existe a sensação da unidade, né? Então, todo o nosso processo de amadurecimento e de noção de que nós existimos no mundo, ele se faz a partir do reconhecimento de que eu não estou sozinho no mundo, que existe outro. E esse outro não é algo que está somente ao meu serviço. Então, a gente tem que entender que esse outro, ele rompe com a noção narcisística de um outro reflexo de mim, né? Para ser o outro que é diferente de mim, né? Então, a diversidade, a diferença, ela é super importante para a estruturação da identidade. A identidade, ela se fortalece em frente à diferença. Então, muitas vezes a gente acha assim, ah, todo mundo tem que ser igual. A gente tem que ter igualdade em termos de direito, obviamente, né? Então, as pessoas têm que ter os mesmos direitos como uma questão social. Mas a diversidade, o reconhecimento da diversidade, o reconhecimento do diferente, o respeito pela diferença é absolutamente imprescindível para que eu tenha uma saúde na minha identidade, né? Eu só consigo me reconhecer como unidade quando eu percebo que o outro é diferente de mim. Então, esse outro também ele pode ter coisas semelhantes, né? Então, eu acho que essa estruturação da identidade ela se dá em cima de reconhecer as diferenças e reconhecer as semelhanças, né? Então, muitas vezes o que nos une é a outra pessoa é o reconhecer essas duas coisas, no que eu sou diferente e no que eu sou semelhante, tendo ideia de que eu jamais vou ser igual, né? Que o outro não pode ser igual a mim. Então, isso parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim, porque muitas vezes, diante da nossa identidade adoecida, a gente quer que o outro pense igual a gente, faça igual a gente, proceda igual a gente, né? Sinta igual a gente, como se o outro fosse uma extensão da gente. Quando a gente quer que o outro seja uma extensão da gente, na realidade a gente está falando da fraqueza, da desestruturação, da insegurança da nossa própria identidade. Então, esse outro, né, muitas vezes, ele pode ser um inimigo, ou seja, eu posso encarar ele como um inimigo, como alguém que me ameaça, e pode ser de fato que alguém também desestruturado seja, a gente não pode ser ingênuo nesse sentido, né? Algumas pessoas podem ser ameaçadoras devido à sua estrutura, contexto histórico, contexto social. Então, esse outro inimigo, e quando a gente vê o outro como inimigo, a gente aciona uma conduta imunológica, ou seja, a gente aciona uma conduta
de oposição, de combate, até de destrutividade frente ao outro. Tá? Depende de contextos e também de desestruturação da nossa identidade. A gente pode encarar o outro como alguém que deve ser destruído, bem num nível imunológico mesmo, né? A gente pode ter uma relação de submissão, né? Então, a existência do outro que deve sempre ser um espelho de mim, deve me obedecer, deve eh, eh, negar a própria existência para afirmar a minha existência. Então, a gente aqui tem uma relação que a gente pode dizer mais narcisista, né? Onde o outro é simplesmente um espelho. Isso também denota uma coisa de fragilidade e de desintegração da identidade, tanto do outro que submete quanto daquele que autoritariamente nega a existência do outro, né? Esse negar a existência do outro, ele não significa dizer, o outro não existe, como assim, o outro não existe, não consigo ver o outro. Não, não se trata disso, né? Esse não é algo exatamente concreto, tá? No nível mais superficial, mas sim essa negação da existência do outro é a negação de que o outro tem desejos, que o outro é uma unidade separada de mim, que o outro não existe só para confirmar minha existência, né? Do que o outro não está ali só para me bajular, ou só para dizer quanto eu sou lindo, ou para confirmar os meus desejos. Tá? Então, quando eu sou impositivamente, eu estou sempre utilizando as pessoas, né, para afirmar a mim mesmo, daí existe uma negação do outro. Essa negação, né, ela é a base de uma identidade muito fragilizada, tá? Mesmo que ela se manifeste através de condutas super destrutivas e arrogantes. Então, o outro também ele pode ser amigo, né? E aqui a amizade como algo muito lindo, né? A amizade como algo de solidariedade, de empatia. Aqui o amigo, eu não falo somente da possibilidade da intimidade, que é uma coisa maravilhosa, né? Da amizade, né? Mas também aquela relação que de repente não tem tanta intimidade, mas tem um reconhecimento, tem uma empatia, tem uma solidariedade, tem uma compaixão, né? Então, esses sentimentos, eles falam de uma identidade que está muito forte, está muito presente, está muito viva, né? Eu consigo perceber o outro e me aproximar do outro sem medo, sem receios, com tranquilidade, é porque a minha identidade está forte, né? Então, muitas vezes a gente pensa que a pessoa que tem uma identidade forte é aquela que é super autoritária. Não. A pessoa que é super autoritária é uma pessoa que, ou violenta, né? Que tem uma fragilidade profunda na sua identidade e se protege o tempo todo com condutas opressoras, autoritárias, né? Então, a pessoa que consegue ter uma relação de proximidade, de tranquilidade, afetiva, respeituosa, empática, ela tem uma coisa de estar muito tranquila com a sua própria identidade, né? E daí, então, também ocorre um outro fenômeno que é essa coisa da parceria, né? Então, essa capacidade de colaborar em projetos, de construir coisas junto, né? Então, o que que isso significa a construção, o projeto junto, fazer coisas junto, né? Seja uma parceria de vida, como um casamento, né? Como fazer parte de uma pequena família onde se quer construir coisas juntos, que quer fazer desfrutar da vida juntos, né? Ou mesmo parcerias de trabalho, parcerias de divertimento, parcerias onde ninguém quer impor coisas ao outro, mas todos pensam em colaborar, né?
em colocar coisas de si que se misturam com o outro, né? Então, aqui a gente tem um dado da identidade saudável, que é essa capacidade de se diluir, né? E é interessante que quando a gente tem essa diluição da identidade, é como se a gente se misturasse com a outra pessoa e depois, em um determinado momento, a gente volta a essa unidade. Só que quando a gente volta à unidade, devido à experiência da parceria, né, a gente volta mais forte, a gente volta transformado, a gente volta com experiências novas. Então, isso faz com que a gente reforce a nossa capacidade de integração. Então, junto com a sensação dessa unidade, né? Essa unidade, através do tempo, ela vai se sentindo, né? Nós, como unidade, dentro da questão da identidade, vamos nos sentindo cada vez mais íntegros, né? Então, a vivência, quando ela é uma vivência integradora, né? Nos faz sentir isso. A nossa presença no mundo, a nossa singularidade, aquilo que eu tenho a oferecer, aquilo que é um propósito da minha existência, tudo isso está ligado ao conceito de identidade, né? Mas a grande questão é que esse conceito de identidade ele está ligado a outro conceito que é justamente o oposto disso, né? Pessoal, a gente tem um áudiozinho que está aberto. Eu vou pedir que vocês verifiquem o áudio, tá? E fechem o áudio de vocês, caso esteja aberto. Então, a questão da dissociação, né? Então, na nossa cultura, são muitos os fatores de dissociação. São muitos os fatores de que a gente sente essa dissociação através de conflitos internos, né? A gente vai ver grandes dissociações quando a gente desenvolve alguma doença, né? Então, por exemplo, eu citei as doenças autoimunes, né? Quando a gente percebe alguma doença orgânica, profunda, a gente vê, essa doença como algo, resultado de alguma dissociação que não foi vista, não foi observada, não foi percebida, né? E eu acho que muitas vezes a gente tem uma relação com a dissociação como se tivesse que ter vergonha de ter uma dissociação. Não, a gente vive num mundo que traz muita dissociação, porque o mundo em si, onde a gente vive, ele é muito dissociado, né? O mundo, a nossa cultura, principalmente atualmente, né, o jeito que a gente vive, na atualidade, ele nutre o tempo todo muitas dissociações, né? Então, sistemas como o sistema biodança, ele vai num contrafluxo, né? Buscando que a gente busque a integração, mas o fluxo de dissociação, ele é muito grande. Então, quando eu falo dessas doenças autoimunes ou qualquer outro tipo de patologia, pessoal, não é para vocês se sentirem assim, ah, eu tenho tal coisa, então eu sou terrível, eu sou uma pessoa dissociada. Não, não é isso, né? Todos nós, por vivermos em uma cultura que tem alto índice dissociativo, porque é uma cultura que não está a favor da vida, ela não está a serviço da vida, ela está a serviço do capital, do consumo, né, do dinheiro, não está a serviço da vida, né? Então, isso é uma doença da própria identidade que se construiu historicamente em nível de civilização, uma doença muito profunda, na qual a gente está inserido. Então, é natural, né, entre aspas, que a gente desenvolva algumas patologias. O que a gente tem que estar é muito atento para manter a coerência, né? Porque o convite a não ter coerência é muito grande. Então,
A integração tem a ver com manter essa coerência. A dissociação é quando a gente se esfacela, né? Algumas situações dentro do nosso sistema de identidade, do nosso sistema do ser, perdem a coerência. Não conseguem, partes de nós já não conseguem se comunicar, perdem a unidade, se tornam unidades separadas. Né? Isso se expressa através dos nossos conflitos internos. Né? Então, em nível existencial, a gente vai perceber isso, em nível orgânico, a gente percebe através das enfermidades orgânicas ou das enfermidades psicossomáticas. Né? Mas em nível de sensação interna, a gente percebe essas dissociações através dos nossos conflitos, o conflito entre o desejo que nós temos e as obrigações com a família, o, a, a necessidade que nós temos e a necessidade de sobrevivência e as crenças que a gente tem de que a gente não pode sobreviver de determinada forma, que a gente vai morrer se a gente tomar uma opção existencial X ou Y. Né? Isso vai provocando dissociações. Essas dissociações, elas se apresentam no nível de sensação interna, né? De conflito interno, de dúvidas internas, mas também para o facilitador de biodança é super importante isso, né? A gente vê esse conflito no movimento da pessoa. Ela imediatamente ela passa esse conflito na forma como ela se movimenta, na forma como ela dança, na forma como ela caminha, na expressão facial dela está a dissociação muito clara, transparente, se vocês conseguem ver, né? Se vocês são treinados para ver, digamos, né? Então, quando a gente trabalha com biodança, a gente começa a perceber quando um movimento é integrado e quando um movimento é dissociado. Isso está absolutamente ligado, esse movimento que é integrado e dissociado está absolutamente ligado a questões existenciais da pessoa, né? Aos conflitos internos dela. Então, aos pouquinhos em biodança, a gente vai aprendendo a olhar isso, não como analisar, tá? Porque em biodança a gente não trabalha análise. Não é dizer, ah, o braço está assim porque tal coisa. Não, não é essa percepção que a gente desenvolve em biodança. Mas a gente percebe algo global. A percepção é global. Dentro do movimento existe algo que não tem uma coerência. E isso me indica caminhos a seguir, tá? Mas não tem assim, a pessoa tem um, o peito mais trancado para caminhar, então é isso, tá? Não, não tem respostas prontas. Em biodança, a gente não trabalha com respostas prontas no sentido de dizer se a pessoa tem tal movimento, é esse o diagnóstico. Não, não, a gente não trabalha assim. Né? É uma percepção global onde a gente desenvolve uma capacidade de entender profundamente a relação entre a presença daquela pessoa dentro do grupo e o seu movimento. Né? E daí, delicadamente, de uma forma muito sutil, a gente vai convidando a pessoa a mudar o movimento. Né? E mudando esse movimento, ela consegue aos poucos mudar questões existenciais. Né? É uma coisa indissociável da outra. Então, o movimento dissociado indica algum mal-estar da identidade. Quando a gente convida a pessoa, através de muita prática de biodança, aos pouquinhos a integrar, encontrar o seu movimento integrado, isso vem junto com o bem-estar
e uma sensação de integração da identidade. Agora, uma coisa importante, né, se a gente pensar em termos de unidades, né, então, a identidade é uma unidade. Então, nós, como unidade, né, uma unidade coerente, fazemos parte de identidades maiores, né? Todo ser humano, ele necessita, né, essa relação com o outro, né? Essa relação é o que dá a noção da própria existência, mas à medida que ele se relaciona com o outro, ele também vai constituindo temporariamente, às vezes é durante um curto espaço de tempo, às vezes não, às vezes por toda uma vida, unidades maiores. Por exemplo, uma unidade maior é uma família, né? Uma unidade maior é um grupo de biodança, um time de futebol, uma, um país, pode ser uma unidade maior, né? Então, quando a gente vai para as unidades maiores, né, que são as unidades sociais, essas unidades sociais, elas também têm uma identidade, que pode ser integrada e pode ser uma identidade capaz de se relacionar com o outro, ou também pode desenvolver as mesmas coisas que a gente desenvolve como indivíduos, os grupos sociais também podem se desenvolver em relação à diversidade, né? A gente pode ter uma atitude amigável, colaborativa, ou a gente pode ter uma atitude opressora e uma atitude destrutiva mesmo em relação ao outro. Então, quando a gente vê, por exemplo, movimentos super autoritários, fascistas, né? O próprio fascismo, ele é um, um sintoma, né, bem forte de uma fragilidade de identidade grupal, né? E ele, em geral, ele vai se constituir, né, esses grupos que têm a formatação mais autoritária, eles se constituem, os participantes desses grupos, em geral, se constituem já a partir de uma fragilidade da própria identidade, né? Então, isso explica muito de por que a nossa cultura também vai, muitas vezes, exercer uma pressão sobre os indivíduos para que eles fragilizem a identidade, não reforcem, né? Os sistemas educacionais, os, os sistemas de convivência, de trabalho, passando a mensagem e reforçando a mensagem de que você não existe, de que você é fraco, reforçando as suas incertezas, porque o autoritarismo ele age justamente sobre isso, né? Quanto mais eu tiver íntegro e capaz de conviver com a diversidade e me nutrir dela e, e, e ter consciência da minha presença no mundo, mais difícil é ser levado por sistemas autoritários. E eu acho que isso nos fala muito sobre a, a época que a gente está vivendo, né, com o ressurgimento de movimentos fascistas. Então, a identidade é um fenômeno, né, de geração de si mesmo. Então, nós não somos exatamente, nós não somos seres acabados, né? E nós somos seres que estão vivenciando e se criando, né? E sobre isso a gente tem como agir. Então, existem uma série de coisas dentro da nossa história de vida que a gente hum, não teve oportunidade de escolha, né? Mas existem muitos fatores, né, sobre as quais nós temos oportunidade de escolha. Então, não são.
muitas vezes a gente acha assim, ah, não, eu sou eu que determino a minha vida. Tem alguns fatores que são que a gente não tem como determinar, né? Ao menos individualmente, talvez coletivamente a gente teria como determinar, mas individualmente não. Vou dar um exemplo aqui. As mudanças climáticas, o que está acontecendo com o nosso planeta. A gente está dentro do planeta, não tem como mudar essa situação, né? Individualmente. Um acordo coletivo e uma força muito grande coletiva poderia mudar a situação que a gente está vivendo. Mas, em nível individual, eu posso criar muitas circunstâncias, né? Então, eu posso me acomodar diante disso, ou eu posso transformar, né, muitas coisas. O mesmo se relaciona com a minha infância. A gente sabe que a infância, o estado da infância, né, ele é um estado de maior vulnerabilidade. Quanto mais pequenininho é um ser humano, mais vulnerável ele é, no sentido de que mais dependente, com menos oportunidade de escolha de seus rumos, né? Então, muitos de nós trazemos traumas, marcas, né, de uma infância traumatizante, com dificuldades extremas. Mas, em um determinado momento, a gente tem autonomia o suficiente para dar rumos e dar estrutura para aquilo que a gente traz nossa bagagem. Então, a vida sempre traz surpresas para a gente não tem como controlar tudo, né? E nem deve controlar tudo. A base não tem que ser o controle, mas sim essa capacidade de dançar com a vida e criar a si próprio, vendo que a vida te dá oportunidades para criar, né? Então, é, é esse o convite que a biodança faz. A Silvana está pedindo para o controle remoto da tela. Eu estou recusando, tá? Silvana, não sei o que tu tá mexendo aí, eu acho que é sem querer, né? Mas só para dizer que já que eu recusei duas vezes. E então é isso, pessoal. A, a, a biodança, ela nos ajuda, né, a entender a nossa existência como uma grande obra. O Rolando sempre colocava isso, né? A criatividade, a capacidade de criar, ela não está só no, no criar um objeto, criar uma poesia, criar uma coisa bonita, né? Mas a grande criação, a grande beleza é a expressão de si no mundo. E a gente tem, pessoal, um corpo maravilhoso, uma voz maravilhosa, a gente tem movimentos, a gente tem expressões, a gente tem ideias, né? A nossa presença no mundo é uma presença criativa e única, né? Pensem o desperdício de quando uma pessoa não acredita na sua potencialidade. É um potencial único que se perde. Então, o grande convite que o Rolando Toro nos faz, né, através da biodança, é que a gente possa expressar ao máximo a nossa beleza de forma integrada, a nossa identidade como um dom único, um milagre de existência, que a gente possa descobrir as vias completas de expressão dessa identidade, sabendo que a identidade, assim como as árvores, né, ela só para de se manifestar com a morte. Então, eu posso dizer assim, ah, não, mas eu já tenho essa idade, então já eu perdi a oportunidade. Pessoal, a gente nunca, enquanto a gente está vivo, sempre tem oportunidade, sempre tem caminhos a seguir. Talvez os caminhos que nós tenhamos a seguir com 60, 70 anos não sejam os mesmos de uma pessoa de 15, 20 ou 30 anos, mas sempre existem caminhos a seguir. Cada caminho
Cada número infinitos de estradas se abrem para cada idade. O Rolando falava muito, né, que a nossa identidade ela vai se expressar a partir do potencial genético, né? E que existem potenciais que ele chamava de potenciais tardios, potenciais que só se expressam na nossa velhice, né? Então, é super importante a gente qualificar todas as épocas da nossa existência. Cada uma tem uma peculiaridade e cada uma tem os seus potenciais a ser desenvolvidos. Então, às vezes a gente fica muito apegado aos potenciais da nossa juventude. Por quê? Porque a nossa cultura é uma cultura que nega a velhice, né? Nega o envelhecer. Mas se a gente puder valorizar todas as fases da nossa vida, a gente vai ver que a velhice, ela sim tem algumas perdas, mas ela tem muitos ganhos, né? Então, que a gente tem coisas maravilhosas, né? Na época da síntese da nossa existência, a gente tem o ouro para dar para as pessoas, pessoal. É o ouro. Então, a gente tem que valorizar esse momento existencial. O Rolando sempre dizia que a velhice de uma pessoa é a síntese de tudo que ela viveu durante toda a vida. Então, se a gente vê, às vezes, velhinhos que são, passei eu, mesquinhos, violentos, super tristes, isso tem a ver com uma síntese existencial, né? Não que isso não possa mudar, né? Mas é um resultado de toda uma existência. Nós todos somos o resultado do que a gente já viveu até agora. Então, se a gente puder valorizar, né, tudo que a gente viveu até agora, a gente tem muito conhecimento acumulado, muita sabedoria, né? Lembrando que a palavra sabedoria vem da palavra sabor. Então, quem tem sabedoria é a pessoa que soube saborear a vida. E por isso ela tem muito a ensinar.